estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula ela é de matemática. E como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos que nós aprendemos na aula anterior. Vamos juntos relembrar os conteúdos que nós aprendemos nas aulas anteriores? Nós trabalhamos com ideias de multiplicação nas últimas 4 aulas. E aí nós falamos sobre adição de parcelas iguais, sobre disposição retangular, sobre combinação de possibilidades e sobre proporcionalidade. Muita coisa, né? É para que você possa ver a multiplicação, olhar a multiplicação de diversos ângulos e compreender de formas diferentes a multiplicação. Entender para que isso serve no dia a dia, o que isso facilita a sua vida no dia a dia. Bom, como a proporcionalidade foi o último tema abordado, vamos lá para o nosso quadro? Olha só, a proporcionalidade para a matemática, para a química e para a física, que são outras disciplinas que vocês vão aprender mais para frente, é a mais simples e comum relação entre as grandezas. Daí eu trouxe um conceito mais simples ainda, que fala na sua origem, nada mais é do que a relação entre duas variáveis. E daí nós fizemos algumas atividades mostrando o que eram as variáveis. E aí vocês conseguiram compreender que apesar desse enunciado difícil, tão bonito, né? Mas que pode acabar confundindo a minha cabeça, na prática é bem mais fácil de compreender quando nós vamos para as atividades práticas. Mas eu não posso deixar de passar esse fundamento teórico para vocês, para que vocês também, quando ouvirem falam, já possam se manifestar. Já sei, já aprendi sobre isso, ok? Agora, nós vamos corrigir as atividades que vocês tiveram para casa. Vamos lá? Vocês precisam pegar o caderno de vocês, lápis, borracha, caneta. Então, para isso, eu vou deixar alguns segundinhos, ok? Nossa atividade, ela era composta por situações problemas. Vamos lá para o nosso quadro? Olha só. Em uma granja, todas as galinhas botaram o mesmo número de ovos. Se uma galinha botou 3 ovos, quantos ovos botaram 7 galinhas? Bom, nós sabemos quanto botou uma galinha, 3 ovos. Nós sabemos que todas as galinhas botaram a mesma quantidade de ovos. Então, todas as galinhas botaram 3 ovos. Aí eu vou trazer para vocês, quando eu falei da proporcionalidade, que nós trabalhamos com 2 variáveis. Quais são as 2 variáveis nessa situação problema? Vamos lá? Olha só. As 2 variáveis são os ovos e são as galinhas, ok? Uma galinha, nós sabemos que botou 3 ovos. Olha que mimosa essa galinha, gente. Ela botou 3 ovos, nós já sabemos. Então, uma das variáveis é que uma galinha botou 3 ovos. Agora, nós queremos saber quantos ovos botaram quantas galinhas? Vamos ver as galinhas lá, ó. Eu trouxe de raças diferentes as galinhas, mas de desenhos. Vamos ver. Olha só que bonitinhas. Ó, gente, 1, 2, 3. Aquela aí é da galinha pintadinha, né? 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 galinhas. Vamos para a conta? Vamos ver como funciona essa situação? Olha lá. Então, eu quero saber quantos ovos botaram as 7 galinhas. 7 é a quantidade de galinhas, ok? Vezes, é o que nós estamos estudando, a multiplicação. E 3
a quantidade de ovos para cada galinha. Duas variáveis, as galinhas e os ovos. Eu traço 7 vezes 3, eu tenho um resultado de... Imagine eu colocar 7 vezes o 3. Dá um resultado de 21. Eu vou deixar um tempinho para que vocês corrijam se vocês fizeram desta forma a atividade, ok? Pronto? Corrigiram a atividade? 7 vezes 3, 21. Agora, vocês ficam assim, nossa, professora, mas você já trouxe o resultado. A gente pode confirmar se 7 vezes 3 é 21 mesmo? Vamos para uma prova real? Vamos tirar a prova de que esse resultado confere, está certo? Vamos junto? Isso não era para fazer, tá? Esse eu vou fazer com vocês para que a gente possa estar conferindo se a atividade realmente que nós fizemos com esse resultado está correta. Vamos lá para o nosso quadro? Olha só. 7 vezes o 3. Nós temos o resultado de 21. Agora eu vou colocar em cada conjunto 3 ovos e vou repetir 7 conjuntos. 7 vezes o 3. Então, um conjunto com 1, 2, 3 ovos. Outro conjunto com 1, 2, 3 ovos. O terceiro conjunto com 1, 2, 3 ovos. O quarto conjunto com 1, 2, 3 ovos. O quinto conjunto com 1, 2, 3 ovos. O sexto conjunto com 1, 2, 3 ovos. O sétimo conjunto com 1, 2, 3 ovos. Então, nós temos ali 7 vezes o 3, certo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conjuntos e cada um desses conjuntos tem 3 ovos. Vamos contar a quantidade dos ovos ali dentro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ou seja, 7 vezes o 3, sim, confere, é 21, ok? E se eu fizesse o inverso? Porque nós trabalhamos que nós podemos fazer o inverso lá na disposição retangular, que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ver se é verdade? Se ao invés de 7 vezes 3, 21, se eu fizer 3 vezes o 7, se dá 21? Vamos lá? Olha só. 3 vezes o 7. Eu tenho o resultado de 21. Vamos conferir, então, 3. Eu preciso de 3 conjuntos. 1, e cada conjunto tem que ter 7 ovos. 1 ovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o primeiro conjunto. Precisamos de 3. Vamos para o segundo conjunto. Com 7 ovos de novo. Então, eu tenho 7 ali e já vou contar com vocês os próximos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem mais 7 o segundo conjunto. Já deu 14. Mas eu preciso de 3 conjuntos. Então, eu vou para o próximo. Com mais 7 ovos dentro. Até o segundo conjunto, eu tenho 14 ovos. E agora eu tô indo pro terceiro com mais 7. Então, 14. Vamos continuar a contagem? 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
Ou seja, 3 vezes o 7 é 21 também. Então, a ordem dos fatores não altera o produto final, ok? Viu como confere o que nós estamos aprendendo nas aulas anteriores? Bom, agora nós vamos para a correção da segunda situação problema que nós tivemos na aula anterior. Vocês se recordam? Vamos lá? Vamos comigo? Em uma panificadora, vende-se 4 tipos de pães diferentes: integral, o de leite, o francês e o caseiro. Se 2 clientes comprarem um pão de cada tipo, quantos pães terão comprado no total? Bom, nós vamos conferir se nós temos 2 variáveis. Do que nós estamos falando ali no problema? Nós estamos falando que tem uma panificadora que tem 4 tipos de pães diferentes. E aí, 2 clientes compraram um tipo de cada pão, desses 4 pães. Então, quais são as variáveis? Olha lá. As 2 variáveis são os pães e são os clientes que vão na panificadora, certo? Então, são as 2 variáveis, os pães e os clientes. A primeira variável são 4 tipos de pães diferentes: o integral, o pão de leite, o francês e o pão caseiro. 4 tipos de pães, ok? E a outra variável são os 2 clientes. Olha lá, 2 clientes fazendo a compra na panificadora. Tem 3 atendentes, mas tem 2 clientes, ok? São as 2 variáveis. Agora, nós vamos para a resolução do nosso problema juntos, para que daí vocês possam estar corrigindo aí em casa. Como que foi feita essa conta? Bom, 4 tipos de pães, quantidade de pães, vezes o símbolo da multiplicação. 2, quantidade de clientes. 4 pães vezes 2. 4 pães para 2 clientes, cada um com 4 pães, nós temos 8, porque 4 vezes o 2 é 8. Então, a quantidade de pães vendidos para 2 clientes são 8 pães. Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo essa atividade e estarem aí vendo se acertaram. E para quem não fez, está fazendo agora, tá bom? Vamos lá? Pronto? Corrigiram uma atividade? Nós também poderíamos estar fazendo aí a prova real. Nessa situação eu não fiz, mas nós poderíamos colocar lá 4 conjuntos, né? 2 conjuntos ou 4 conjuntos com 2 pães cada, ou 2 conjuntos com 4 pães cada, que a gente chegaria nesse resultado. Quem quiser em casa tá fazendo para tirar a prova real com os conjuntos, vai verificar que dá certo. E se você alterar ali os algarismos, em vez de 4, a quantidade de pães, vezes a quantidade de clientes, que é 2, você multiplicar a quantidade de clientes pela quantidade de pães, nós vamos ter o mesmo resultado, ok? Agora, nós vamos para a terceira situação, problema que nós tivemos. E que o enunciado era um pouquinho maior. Vamos lá? Em uma festa junina escolar, todos os estudantes ganharam o mesmo número de fichas para brincadeiras. Se 5 estudantes ganharam 3 fichas cada, quantas fichas ganharam no total os 5 estudantes?
Quais são as variáveis? Vamos lá. Já responderam para mim dessa situação problema quais são as duas variáveis? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, as duas variáveis. Fichas de brincadeiras e estudantes. Nós temos as fichas de brincadeiras e nós temos os estudantes na festa junina escolar, ok? Quantos estudantes eram? Primeira variável. 1, 2, 3, 4, 5 estudantes. Ai, desculpa, deixa eu voltar. 5 estudantes. Essa era a primeira variável. Qual era a segunda variável? 3 fichas de vale brincadeira, ok? Então, 3 fichas de vale brincadeira. Pronto? Vamos agora para a nossa situação problema. Como resolver essa atividade usando a multiplicação? Olha só. 3 é a quantidade de fichas, vezes o símbolo da multiplicação. 5 é a quantidade de estudantes. E eu quero saber, no total, quantos os estudantes receberam de fichas. Então, 3 estudantes vezes 5 fichas, a escola teve que dar 15 fichas para esses 5 estudantes no total. Vamos lá, eu vou deixar um tempinho para que vocês corrijam essa atividade, ok? Nós fizemos a atividade com 5 estudantes. E a última situação problema que tinha para casa era o mesmo problema, mas perguntando, e se fossem 8 estudantes? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. E se fossem 8 estudantes? Quantas fichas ganhariam no total? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, era o que eu tinha. Agora eu tenho 8. 6, 7, 8. Nós temos aí 8 estudantes, mas eles continuam com o mesmo número de fichas, que são 3 fichas. Vamos para a situação, já tentar resolver com a multiplicação. Olha só, 3 é a quantidade de fichas, vezes o símbolo da multiplicação. 8 é a quantidade agora de estudantes, alterou. Aí eu traço. 3 vezes o 8, eu tenho 24. Então, a quantidade de fichas no total para 8 estudantes foram 24 fichas. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo a última atividade que vocês tinham para realizar em casa da aula anterior. Pronto? Corrigiram as atividades? Bem,
Agora, gente, faz tempo que eu venho falando para vocês que nós vamos fazer uma revisão, uma retomada de conteúdos de tudo aquilo que nós aprendemos. E praticamente meio ano já se foi, não é mesmo? Com essas aulas não presenciais. E aí é muita coisa que a gente aprendeu. Então, nessa revisão, eu resumi para a gente relembrar tudo que a gente já aprendeu desde o começo das aulas não presenciais. Vamos fazer hoje uma grande revisão de conteúdos? Vamos ver se vocês perderam alguma aula, se vocês conseguem se lembrar tudo que já foi dito e o que a gente já aprendeu? Vamos juntos? Vamos lá? Olha só, vamos para a grande revisão de matemática, ok? Bom, nessa revisão, a gente começou a aula de matemática falando dos algarismos, que os algarismos eles são símbolos que representam quantidades e que existem vários números que servem para representar, esses símbolos foram criados para representar essa quantidade. E que com apenas 10 desses símbolos nós conseguimos escrever qualquer número existente. E que, por exemplo, do 1 ao 9 representam as quantidades. E quando eu não tenho nada, a gente usa o algarismo 0 para representar que ali não tem nenhuma quantidade, ok? E aí, como eu já falei, dos 10 símbolos que a gente utiliza para representar todos os números possíveis. Vocês se lembram disso? Lembram que eu contei também a história de como surgiram os números? Ok, bom, daí a nossa numeração que nós trabalhamos se chama de sistema de numeração decimal, né? Essa origem de decimal, ela está relacionada com os dedos das mãos, porque as pessoas utilizavam muito os dedos das mãos para contar. Então, por isso, nós temos 10 dedos nas mãos, decimal. Então, o sistema de origem, o sistema de numeração decimal vem da origem relacionada com as mãos, com o 10, ok? Bom, isso foi o primeiro. Falamos que existem os números aí que servem para representar, que com esses 10 algarismos de 0 a 9, nós conseguimos escrever qualquer número existente. Pedi que vocês em casa treinassem a escrita e a grafia desses números. Ai, professora, mas eu estou na fase inicial, eu ainda não sei escrever. Mas você só vai aprender tentando. Então foi o que nós orientamos, que vocês vão traçando o desenho e o formato dos números para que vocês consigam escrevê-los. Porque a partir daí, desse momento que foi dado essa base inicial, independente daqueles que já sabiam, para eles foi retomado esse conteúdo, eles reforçaram aquilo que eles já sabiam. E para quem não sabia, nós conseguimos nivelar, fazer um nivelamento que a partir daí, qualquer um de vocês conseguiria acompanhar as nossas aulas, ok? Bom, falamos dessa origem do sistema decimal, e aí viemos falar para vocês que os números eles ocupam posições e que dependendo das posições que eles ocupam, eles representam quantidades diferentes, certo? E para melhor entender esses números, eles foram organizados dentro de classes e que cada classe tinha ordens. E nós começamos aprendendo a primeira classe, que a gente chama de classe das unidades simples, que vem com uma única escrita o nome dessa classe da unidade simples. Então, nós temos ali unidade, dezena e centena, que são a classe das unidades simples, que é a classe das unidades simples, que vem composta pela unidade, pela dezena e pela centena. Vocês se recordam que nós tivemos a aula e que nós explicamos, inclusive explicamos quando nós temos uma quantidade de números, quando que passa a ser uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, fizemos com os palitinhos. Vocês lembram disso? E aí, para recordar mais ainda, eu trouxe aqui para vocês os palitinhos para vocês se recordarem. Vamos lá? Olha só. Trabalhamos com os palitinhos, fizemos desenhos e aí vocês tinham que colocar essa quantidade de palitinhos usando o algarismo, o número, dentro da ordem certa, representando aquela quantidade. Eu vou deixar para vocês
um tempinho para que vocês mentalmente resolvam e a gente já confira se vocês iam colocar na ordem certa e iam usar o algarismo certo, ok? Vamos ver se vocês conseguiram? Olha só, nós temos ali 1, que é o palitinho vermelho, 2 o laranja, 3 o amarelo, 4 o verde, 5 o azul, 6 o roxo. Então, nós temos 6. Nós usamos este número, que é o 6, para representar a quantidade de palitos. Como eu só tenho um algarismo, não fiz o agrupamento de 10 em 10 que nós trabalhamos, ele vai na ordem das unidades dentro da classe das unidades simples, ok? Vamos agora falar sobre a continuidade dessa aula. Aqui nós trabalhamos com o número como uma unidade. Daí, no decorrer do tempo, falando de números, nós entramos num tema que se falava da quarentena, se falou muito da Covid, e tá até hoje, né, gente? O negócio é mais sério do que a gente chegou a imaginar. Bom, a gente explicou que a quarentena não precisa necessariamente durar 40 dias, tá durando mais, né, que a gente achou que ia durar menos. Mas que a quarentena não precisava necessariamente durar 40 dias. Que esse nome, ele foi usado para designar, para identificar um tempo que uma pessoa precisava ficar reclusa para se recuperar daquela doença, ou para que as pessoas não fossem naquele espaço, naquele ambiente, tivessem um convívio, para que não se disseminasse essa doença. E aí nós trabalhamos sobre a quarentena. Bom, estamos ainda de quarentena. E aí trouxemos números agora com 2 algarismos. Primeiro trabalhamos ali com os palitinhos, com unidades. Agora nós vamos trabalhar com unidade e com dezena. E aí eu trouxe para vocês vários números, mas hoje, recordando, eu trouxe o número 43, com 2 algarismos. Eu vou deixar para vocês uns segundinhos para que vocês mentalmente coloquem esses números, cada um dentro de sua respectiva ordem. Vamos inserir os números, ver se vocês colocaram cada um em sua respectiva ordem. 43, 4 dezenas e 3 unidades. Muito bem para quem acertou. Bom, dando sequência nas aulas que nós trabalhamos, nós falamos de quarentena, do tempo, né? Que não representava exatamente 40 dias, que não era aquele tempo. E aí nós trabalhamos falando sobre a magia do tempo. Que antigamente as pessoas, para medir o tempo, tudo, elas se usavam muito elementos da natureza, como o sol, a lua, né? Elas se utilizavam destes recursos para estar medindo o tempo. E depois houve a invenção aí do calendário. Lembram que nós trouxemos o calendário? Olha só, que dividiu aí o ano, né, em meses, os meses em dias, né, em semanas e em dias, ok? E aí, para recordar, eu trouxe para vocês. Observando um calendário, responda: quantos meses tem um ano? Então, eu quero saber quantos meses tem um ano. Eu vou deixar um tempinho para que vocês façam essa atividade e a gente já retorna para essa correção. Vamos lá? Bom, vamos ver qual era a pergunta? Vocês tinham que colocar, usando a ordem da dezena e da unidade, quantos meses tem um ano. Nossa, tem 12, professora. É assim que se registra? Nananina, não. Sabemos que quando temos 2 algarismos, nós temos que manter uma dezena e uma unidade. Então, assim se representa o número 12. Bom, ainda trabalhando, eu trouxe para vocês assim.
Escreva ao lado de cada numeral quantos algarismos ele possui, para que a gente saiba que existe um número e que nesse número ele pode ter um algarismo ou mais algarismos, e que é importante saber quantos algarismos tem cada número. Vamos lá? No número 603, a gente tem o 6, o algarismo 6, o algarismo 0 e o algarismo 3. Então, nós temos 3 algarismos. E no número 3, quantos algarismos nós temos? Puxa, temos um algarismo só. Com tudo isso, falando de números e tal, nós conversamos da importância de como os números eles são fundamentais no nosso dia a dia. E que na contagem do tempo, na escola, nas ruas, nas residências, falamos com vocês que os números eles indicam quantidades, ordem, códigos, medidas, e aí falamos de códigos do CEP, do CPF, que são códigos, né? CEP, código CEP, código de endereçamento postal, CPF, cadastro de pessoa física, o RG que nós temos, registro geral. Então são códigos. E esses códigos, né, vêm com números de identificação. Nós usamos os números. E daí, como nós usamos os números no nosso dia a dia, nós trouxemos aí a primeira operação das 4 operações básicas da matemática, que foi a adição, que nós falamos que é extremamente importante no nosso dia a dia a adição. Para comprar algo, para dar o troco, para saber quantos anos eu tenho a mais, né? Se eu sou mais velho ou mais novo, a gente usa aí dentre inúmeras outras situações. E aí eu trouxe uma situação problema, nós usando então a ordem da centena, dezena e unidade para que a gente relembre fazendo a adição. Vamos juntos? Olha só, para ir ao mercado comprar ovos, Dona Jandira percorre 20 minutos de ônibus. Então vamos colocar o 20 ali. 20 é 2 dezenas e 0 unidades. E depois ela segue caminhando por mais 35 minutos. A gente quer saber o tempo total que a Dona Jandira gasta para ir ao mercado. Então, a gente precisa somar o tempo que ela usou de ônibus, que ela percorreu de ônibus, com o tempo que ela seguiu caminhando. Caminhando mais, porque é o símbolo da adição. O tempo que ela seguiu caminhando, 35 minutos. Traçamos. 0 mais 5, 5. 2 mais 3, 5. Então, ela levou 55 minutos. Bom, foi a primeira das operações. Depois nós viemos para uma outra operação que nós chamamos de subtração. Nós também usamos em diversas situações no dia a dia, para comparar quantidades, para completar quantidades, e várias nós usamos a subtração. E aí, para recordar, para reforçar o nosso conteúdo, eu trouxe aqui uma situação problema que nós vamos resolver juntos também. Vamos lá? Havia R$156. Foram retirados R$53. Sobraram, ali já está até a resposta, R$103. Vamos ver? Tinham R$156, então nós temos ali 156, uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Foram retirados, então, um símbolo de subtração. R$53, 5 dezenas e 3 unidades. Eu traço. 6 menos 3, eu tinha 6, me tiraram 3, eu fico com 3. 5 menos 5, fiquei sem nada. 1 menos nada, porque não tem nada registrado ali, eu permaneço com 1. Então, realmente, se eu tiver R$156 e tiver que pagar alguma conta, retirar R$53 para alguma emergência, vão me restar 103, ok? Vimos, então, fizemos a adição e a subtração. Conversando ainda com vocês, trouxemos uma temática sobre vida e trabalho, sobre a busca por salários dignos e que sempre os trabalhadores deveriam usar aí um código EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. E daí nós trouxemos uma situação para vocês dizendo que nesse trabalho que nós precisamos usar, inclusive equipamentos de proteção individual que hoje são muito utilizados, como a máscara, como luva,
O álcool gel não deixa de ser um equipamento hoje de proteção, que nós temos que ter, o sabonete, a água, enfim. E no decorrer desse tempo, nós falamos que o tempo no trabalho é um dos vilões, digamos assim, aquele que exerce uma pressão muito grande. E que com o passar do tempo foram criados vários relógios, mecanismos, né, e chamamos hoje de relógios, para tentar medir esse tempo, para tentar controlar o tempo. Aí teve o relógio de sol, o relógio de água, a ampulheta e até que chegou no relógio analógico e digital. E aí nós vimos que o relógio, ele mede o tempo em horas, minutos e segundos. Que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Ok? Lembram disso? E aí eu trouxe aqui uma atividade que nós fizemos que dizia assim: o dia tem... Quantas horas tem um dia? Vocês se lembram? 10? Não, né? 10 horas da manhã. Não, tem mais. O dia tem... Quem acertou? 24 horas. Muito bem. Vocês se recordam que nós conversamos sobre isso? Falamos que é necessário medir o tempo. E como nós falamos de medida, olha, eu engatando um assunto no outro nessa revisão. Como nós falamos de medida, nós falamos de formas de medida, que às vezes é preciso comparar para a gente poder medir, mas que nós só podemos comparar quando são medidas de mesma grandeza. Nós não podemos comparar, medir altura com temperatura. Que existem maneiras formais, padronizadas e não padronizadas de se medir. E que, por exemplo, o palmo, ela é... eu vou medir quantos palmos tem uma carteira. Ela é uma medida não padronizada, olha só. Mas que eu posso usar a trena, a fita métrica, uma régua, que aí eu trago medidas padronizadas. E para que as medidas sejam exatas, se criaram as padronizadas, porque um passo nem sempre é igual ao passo do outro. O palmo, né? Não temos o mesmo tamanho, a mesma estrutura física. Por isso que foram criadas medidas padronizadas, ok? O que mais nós falamos? Daí, com tudo isso, trabalhamos com gráficos e com tabelas. Trouxemos que os gráficos, eles trazem informações organizadas visualmente e que fica mais fácil identificar essas informações quando elas vêm no gráfico, porque tem cores, porque tem tamanhos diferentes e nós conseguimos entender o gráfico. Fizemos o gráfico dividindo o nosso dia, como nós utilizamos o nosso dia. Lembra o nosso gráfico pessoal? E aí eu trouxe para vocês um modelo de gráfico, que foi o gráfico de setores ou de pizza. E depois eu trouxe para vocês o gráfico de colunas. E trouxe as tabelas. Lembram disso? Bom, quanta coisa nós aprendemos aí nessa metade de ano que já passou. Agora, nós vamos para uma tarefa para casa. Vai ser uma atividade só, ok? Vamos lá? Peguem os cadernos. Prontos? Cadernos aí? Caneta, lápis? Vamos lá? Bom, a atividade é uma situação-problema. E ela traz a seguinte situação. Para ir à farmácia comprar remédios, a senhora Merinilde, que mora em um sítio... Gente, tadinha, olha quanto ela percorre. Ela percorre 19 minutos de ônibus. E depois ainda, ela segue caminhando por mais 23 minutos. Ela leva mais tempo caminhando do que dentro do ônibus, olha só. Eu quero saber quanto tempo a senhora Merinilde gasta para ir à farmácia. Saindo lá do sítio dela, quanto tempo que ela gasta para chegar na farmácia? Primeiro ela vai de ônibus, depois ela vai caminhando. Então eu vou deixar um tempo e vocês vão resolver essa situação-problema dentro da tabela, usando a ordem da dezena, centena e unidade. Centena, dezena, unidade, dezena e centena, ok? Não precisa copiar a tabela agora, o enunciado. Depois vocês fazem a tabela em casa, ok? Vou deixar os minutinhos para que vocês possam estar aí registrando a atividade de casa.
Copiaram a atividade? Eu trouxe para vocês aqui um slide final com uma mensagem, já que nós estamos falando de revisão do que nós aprendemos. Nunca é tarde para rever os seus conceitos e mudar de atitude para um futuro melhor. Então, se tem alguma coisa que você está fazendo e que precisa ser revista porque você está vendo que não está trazendo o resultado esperado, saiba que nunca é tarde. Eu quero agradecer vocês por me acompanharem nessa aula de hoje, por estarem aí presentes, e eu vou pedir que vocês façam o seguinte: peguem os dois bracinhos, façam assim, e apertem e se sintam abraçados. Muito obrigada e até a próxima aula.